pensando no redirecionamento do nosso ministério. Mas como o meu trabalho em Teresópolis foi um trabalho com crianças em situação de risco e de abandono, então chegamos um momento de muito estresse, de muito cansaço do trabalho, então nós tivemos que parar esse nosso movimento e estamos assim ainda, acredito que nos recuperando de tantas lutas que passamos. O choro pode durar uma noite. Então, olha só. A gente sempre falava lá que choro para nós era música. Choro não faz mal, não. Choro faz bem. A criança está dizendo alguma coisa. A gente aprendeu que choro, ele ensina muita coisa. A gente sabia quando o choro era de birra, mas quando o choro também era de fome, quando o choro era de dor. Interessante. O rosto da criança manifesta algumas coisas diferentes e a gente aprendeu a ver isso nos bebês especialmente. Irmãos, eu queria ler só um versículo aqui. Os irmãos não precisam abrir a Bíblia, está em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Olha bem, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Aí vem uma frase muito forte aqui, irmãos, que diz assim: a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então eu gosto muito de falar esse versículo, porque ele traz para mim que a gente não precisa, irmãos, ter reconhecimento dos homens aqui na terra daquilo que a gente está fazendo. E eu acho, pessoalmente, que nós somos pessoas carentes disso. Parece que nós gostamos de que as pessoas batam palmas por aquilo que a gente está realizando. E não é isso o sentido bíblico da palavra de Deus. Nós temos uma recompensa que a gente vai receber de quem, irmãos? É de Deus. Então isso é o suficiente para a nossa vida. Não há nada, irmãos, que a gente vai fazer nesse mundo, como igreja, que a gente deva trazer alguma glória para nós. Porque se tem algo que Deus tem, eu não sei se eu vou usar essa palavra ciúmes, mas que Deus zela, irmãos, é por sua glória. Se alguém for tirar aquilo que pertence a ele, irmãos, a coisa não vai dar certo, não vai andar direito. Então, a gente tem que lembrar sempre isso, que o que estamos fazendo, aonde estamos fazendo, irmãos? Estamos fazendo para Jesus. E é Ele que vai nos recompensar. Então, daqui para frente, o que eu vou contar para os irmãos é um resultado da nossa dedicação a Ele, a nossa vida entregue a Ele. O que nós fizemos, o que nós tentamos realizar, né, foi pela força dEle, foi pela graça dEle. E porque não tem resultado, irmãos, as coisas, se não for pela graça dEle. E uma coisa que eu ouvi esses dias que me encantou novamente, me fez tão bem a alma, é que tudo que uma igreja faz aqui na terra, se ela não fizer com amor, não vale nada, não vale nada. Tocar um instrumento, se não for com amor, não vale nada. Irmãos, pregar a palavra de Deus sem amor não vale nada. Mexer no computador, irmãos, nada. E o que eu acho interessante nessa questão é que o amor, ele envolve pessoas. O amor não é uma coisa para ficar aí pairando no ar. Ela é manifestada de pessoa para pessoa. A gente faz isso porque uma pessoa fez por nós e ele pede que a gente imite a ele, que é o Senhor Jesus Cristo. Fora de amor, irmãos, em qualquer lugar que nós estejamos, nós só estamos fazendo o que diz a Bíblia. Estamos fazendo barulho. Nós só estamos incomodando as pessoas. Então, nós precisamos fazer as coisas com amor, e muito amor, porque é o amor, o vínculo da perfeição. Olha bem, aquilo que vincula, aquilo que marca.
É o vínculo da perfeição. Olha que coisa maravilhosa que é quando a gente age em amor. Então, eu vou passar. Bem, deixa-me contar um pouquinho a história para os irmãos da minha vida. Nadir e eu nos preparamos no Instituto Bíblico Peniel da Missão Novas Tribos do Brasil. Eu fui para Peniel em 1970 e... Bom, como que é? Eu fui em 1974 para Peniel e saí de Peniel em 1976. Eu não sei por que a minha mente, às vezes, não recorda. Eu acho que deve ser as malárias que eu tive lá na selva, e isso mexeu um pouco com as minhas lembranças. Mas, irmãos, eu fui para Peniel em 1974 e saí de lá no Instituto Bíblico em 1976. Fiz os treinamentos missionários e linguísticos da Missão Novas Tribos do Brasil. Os irmãos já ouviram falar muito da Missão Novas Tribos do Brasil, né? Porque é uma missão que muitos missionários já têm passado por aqui e falado dos ministérios que eles têm realizado. E nós também entramos nesse ministério transcultural, o ministério de a evangelização dos grupos étnicos espalhados pelo Brasil. E o que nós fizemos foi um contato com uma tribo indígena na selva amazônica. Nós morávamos em Santarém, no Pará, e Nadir ficava na cidade, e eu, então, embrenhado dentro da selva, fazendo picada, levando material, fazendo pista de pouso, e isso foram muitos anos da nossa vida lá. E aconteceu o contato, propriamente dito, com os índios, nós conseguimos fazer amizade boa com o grupo, e teve uns momentos muito críticos de contato, porque a gente não sabia nada da língua, e a gente percebia nos índios assim algumas reações, né, quando eles cochichavam no ouvido um do outro, quando eles entesavam os arcos das flechas. Então a gente ficava assim um pouco preocupado com isso, porque entrávamos na selva e a gente não tinha comunicação, e Nadir, ela dizia assim que ela se sentia... Fala você bem. É interessante isso, né? E algumas vezes, quando eu chegava em casa, o meu filho, ele me chamava de tio. Isso doía muito dentro de mim, irmãos, porque puxa vida, eu estava perdendo muito a infância do meu filho. Mas isso aconteceu, e a gente tem que estar pronto a enfrentar na obra de Deus o que a obra de Deus exige. E esse versículo que dizem aquele que não está disposto, né, a deixar pai, mãe, irmãos, e mulher e filhos por amor de mim, não é digno de mim. Jesus não está dizendo que a gente tem que deixar a família e sair fazer a obra dele fazendo isso. Mas ele está ensinando que vai haver momento na obra dele que a gente vai ter que deixar a nossa família. E isso foi muito dolorido. Mas isso intensificou muito mais ainda o meu amor pela minha família, pela minha esposa, né? A nossa separação. E às vezes eram 3 meses longe da minha princesa, né? Da minha esposa e do meu filho. Mas foram momentos que foram vividos e foram vencidos pela graça que nós cantamos hoje, né? Que sem a graça nós não iremos a lugar nenhum também. E a selva amazônica foi assim um ensinamento muito grande na minha vida, porque nós conseguimos fazer o contato com os índios, conseguimos estabelecer aquele momento com eles, e aí começamos a aprender, a falar um pouquinho, a comunicar de fato com eles, começamos a aprender a língua, mas eu fiquei muito doente com as minhas malárias, né? As malárias foram muito pesadas, e eu já não tinha mais condições de ficar na selva. Os médicos diziam, você vai morrer se você tiver mais uma malária. Eu não tinha medo de morrer, irmãos, mas eu queria saber a vontade de Deus, porque agora eu descobri um irmão que teve 12 malárias, e está aí. Eu tive 5 só, né? Tive 5 malárias, mas ele teve 12, e ele está vivo e está muito bem, e prega, e ensina, e sabe a língua, e está trabalhando. Então, depende a vontade de Deus que vai dirigindo a sua vida e você vai tomando as suas decisões. E nós tomamos essa decisão de sairmos da selva
e eu fui para Anápolis, em Goiás, cuidar dos filhos dos missionários. Irmãos, isso foi uma experiência incrível. Os irmãos imaginam a gente numa casa, e nós chegamos uma vez a sermos 19 pessoas dentro daquela casa, e Nadir e eu éramos os pais emprestados dessas crianças. Crianças que viveram as suas infâncias com a gente. E os irmãos imaginam a necessidade dos pais ter que não poderem ter os seus filhos com eles nas aldeias, mas os filhos então virem e ficarem conosco. Nós éramos responsáveis pela vida espiritual deles, nós éramos responsáveis pela vida na escola, e nós lutamos e batalhamos por quase 8 anos nesse ministério. Quanto? 9 anos nesse ministério. As datas e os tempos, Nadir vai lembrando tudo para mim. Mas, irmãos, o ministério do Lar dos Filhos dos Missionários foi assim um pulo nosso para o ministério que nós fizemos de 15 anos e meio em Teresópolis, cuidando das crianças abandonadas. Porque os filhos dos missionários não estavam abandonados. Eles estavam conosco ali em Anápolis por uma necessidade. E uma coisa que eu fazia, irmãos, eu orava muito a Deus e pedia a Ele, ó Deus, faça com que os filhos dos missionários estão-se bem comigo, eu sendo agora o pai deles e Nadir sendo a mãe deles, porque eles traziam as suas lutas para nós. Os irmãos imaginam um adolescente bater lá na minha porta e falar, tio, eu estou morrendo de vontade de fazer sexo, tio. Irmãos, como é que pode uma coisa dessa? Um adolescente com uma vontade dessa? Mas isso é normal na vida de um adolescente. E o que eu vou fazer nessa hora? Ele não tem o pai dele para conversar com ele. E nós tínhamos que ser esse pai, e tínhamos que instruir, tínhamos que ajudar. Então, as situações da vida são diversas e são complicadas. E nós vamos, passo a passo, seguindo cada momento. E os irmãos perguntam, o que você fez nessa hora? Né? O que você falou para esse menino? Né? Eu falei para ele, olha, sexo é uma coisa muito boa. Isso é muito importante acontecer na sua vida. Vai acontecer um dia, não está na hora ainda. Mas vamos orar. Orei com ele, falamos de outro assunto e, graças a Deus, a situação ficou controlada. Né? Mas é difícil, irmãos. As crianças estão lá e eles estão vivendo. Os hormônios estão na flor da pele. E eles precisam de instrução e precisam de exemplo. Né? Precisam de exemplo. E pessoas que andem com Deus e façam a coisa certa. E Deus foi nos abençoando. Em cada situação, nós fomos ajudando. Então, o trabalho no Lar dos Filhos dos Missionários foi uma etapa muito interessante na nossa vida, mas chegou um momento que nós nos desligamos da Missão Nova Cibos do Brasil. E aí, nós começamos a conhecer em Anápolis um trabalho com crianças abandonadas. E nós conhecemos um pastor e a esposa. Eles tinham uma escola de inglês, mas eles dedicavam parte do dinheiro daquela escola para uma instituição que eles criaram, chamado Projeto Minha Casa. E esse projeto, ele foi extinto exatamente na época quando o casal pediu que eu fosse administrar o projeto. Porque eles estavam uma briga muito grande entre eles se separaram e não conseguiram viver mais juntos e o projeto então foi extinto. E eles ofereceram para mim e para Nadir as acomodações do projeto para nós criarmos o nosso projeto. Porque, irmãos, eu vi uma miséria muito grande nesse trabalho. E eu vi de fato, irmãos, o que uma criança sofre por ser abandonada. E as crianças não são levadas para as instituições por qualquer motivo. Né? Sempre tem um motivo grave pelo qual as crianças são levadas para as instituições. E eu lembro de um caso lá no Projeto Minha Casa, em Anápolis, que eu estava administrando naquela época, de uma criança, e ela chegou muito magrinha, muito fraquinha, e a gente via que a saúde dela estava muito debilitada. E a gente sabia que era falta de alimentação, muita falta de cuidados, de higiene, e a criança realmente estava doente, mas a história dela me marcou muito. Que a mãe dessa criança, detestava essa criança, e ela não dava alimentação para a criança. Então ela estava magra porque ela não tinha o que comer. E nessa hora,
ela saía catando coisas para comer. Então ela achava arroz cru e ela comia o arroz cru. Mas daí dava muita diarreia nela. E ela fazia diarreia no chão da casa dela. E a mãe dela fazia ela comer a diarreia. Então, irmãos, é muito pesado ouvir essas coisas e não agir, e não fazer alguma coisa. Então, os irmãos imaginam, eu vou mostrar agora para os irmãos um filme do nosso trabalho em Teresópolis, porque em Anápolis não foi possível fazer o trabalho. Quem apoiou a nossa vontade de trabalhar com crianças abandonadas foi a casa de oração do bairro de São Pedro, em Teresópolis. Quando eu cheguei lá e falei para os irmãos, imaginem, eu cheguei em Teresópolis num sábado à noite, e eles disseram, você vai pregar hoje para nós. Eu falei, então vou pregar. Eu tinha preparado umas 5 mensagens e preguei naquela noite. No domingo, preguei na escola dominical. E preguei no culto à noite. Eu fui falando muito sobre abandono, sobre a institucionalização de criança. Eu fui falando muito sobre a proteção que nós aqui podemos fazer para as crianças. Mas que existiam crianças que a igreja não tem como tocar, a não ser pelas orações. Mas tocar nela, fazer alguma coisa diretamente para ela, tinha que existir uma estratégia. Então eu falei para eles, irmãos, eu quero muito criar um projeto. Irmãos, eu preguei sábado, preguei domingo, de manhã à noite. Segunda-feira a igreja se reuniu de novo, você vai pregar para nós de novo. Preguei na segunda, preguei na terça, preguei na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo de novo. Irmãos, eu estava esgotado de pregar, mas Deus me deu lá as mensagens para pregar. Engraçado foi isso. Eu tinha alguma coisa preparada, mas Deus foi me dando coisas novas, e eu fui pregando e eles disseram para mim, vamos montar esse projeto aqui. Eu falei, não, irmãos, ainda não. Eu vou voltar para Anápolis, porque lá eu tenho um pedido de registro do meu projeto, Filhos do Coração em Anápolis, no Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Então lá eu tenho isso acontecendo, eu quero ver o que vai acontecer. E eles disseram, então você vai. Nós ficamos 30 dias, irmãos, de oração, e os irmãos lá também, e culminou que em Anápolis fechou-se a porta e abriu-se a porta em Teresópolis. Imagina, irmãos, eu fui embora para Teresópolis, morar lá, e a gente estava pensando como levar as nossas coisas para Teresópolis. Irmão, Deus tinha um caminhão de Teresópolis em Anápolis naquele dia. Os irmãos falaram, tem uma pessoa aí com o caminhão, vai passar na tua casa e vai pegar as tuas coisas. Nós arrumamos tudo correndo, irmãos, colocamos tudo em cima do caminhão e foi embora as nossas coisas. Ficamos só com o carro e algumas coisas pessoais e depois nós fomos de carro. Mas Deus, até isso Deus fez. Então nós vimos muito a direção de Deus em montar, em criar, em fazer o projeto Filhos do Coração acontecer. Então eu vou mostrar um filme aqui para os irmãos. Eu não sei se eu vou precisar ler o que está escrito, mas pode colocar. Vê se dá para os irmãos lerem as frases, senão eu não vou ler. Como tudo começou, quem receber uma criança em meu nome, a mim me recebe. O casal Francisco Carlos e sua esposa Nadir sempre amaram trabalhar com os pequeninos. E esse amor os levou a criar o projeto Filhos do Coração. Deus trouxe a Márcia para os ajudar no cuidado diário das crianças. E com o apoio da Casa de Oração do bairro São Pedro, em Teresópolis, tudo se concretizou. Os pastores Paulo Azevedo e Eliseu Emery que abraçaram a causa. No dia 4 de julho de 2002, recebemos sob guarda judicial a primeira criança. Desse dia em diante, nós vimos a constante transformação de Deus. Sara, 12 dias de vida. HIV positivo. Na família do coração, Deus curou a Sara. Há anos os seus exames são negativos.
Wesley, 2 meses. HIV positivo com agravo de doenças. Deus também o abençoou com a cura. E com uma nova família, vive feliz. A negligência e maus tratos marcam o corpo e a alma de uma criança. João Pedro, 2 meses. Dermatite generalizada e desnutrição. Mas Jesus, com o seu toque, as apaga. 4 meses depois, Gabriel, 6 meses. Abandono e desnutrição. 3 meses depois, Gabriel com os pais adotivos. O Everton, 2 meses. Síndrome alcoólica fetal e reação alérgica. 2 meses depois. Alice, 11 meses com 3,3 kg. Desnutrição em 3º grau. Olha, irmãos, a gororoba que salva a vida. 4 meses depois, sua nova família do coração, irmãos de uma casa de oração. Era de uma casa de oração, estão na outra igreja. Cleiton, 4 anos. Imagina um tio queimou esse menino só porque não gostava dele, agredido por combustível e fogo. 2 meses e meio depois, esse menino entendeu o evangelho, aceitou a Jesus comigo. Vitória, 9 meses. Essa menina foi queimada também, queimadura causada por fio elétrico desencapado. Aí com sua nova família do coração. Após 2 cirurgias plásticas, essa menina já fez 15 anos. Marlon, 10 meses. Olha a sarna que essa criança estava. Escabiose. Esse menino coçava tanto. E passou sarna para todos nós. 3 meses depois, ele estava totalmente limpo. Mas ele foi devolvido para sua família. Renan, 2 meses. Acidente doméstico com pais alcoolizados. Os pais bêbados caíram em cima dele e quebraram a perninha dele. Essa é uma família, está numa família totalmente recuperada, uma família também cristã. Maria Clara, 24 dias. Irmãos, que olhar de desespero estava essa criança. Desnutrição grave. 28 dias depois, olha a transformação desse bebê. E ela está na sua família do coração. Adotar uma criança já não é uma tarefa fácil. Imagine 2 ou mais. Gêmeos, Miguel e Gabriel, 2 meses. Herança dupla do Senhor negligenciada. Essa é uma frase que a Nadir fez. Mãe adotiva e seus filhos do coração. Essa é uma mulher solteira. Adotou as crianças. Angélica, 5 anos. Andressa, 4 anos. Mônica, dá para você dar uma paradinha aqui? Irmãos, deixa eu só falar rapidamente dessas 3 crianças. Nós recebemos essas crianças em estado grave de saúde. Essa menina ficou no hospital 1 mês se recuperando para poder ir para nós. Aí cuidamos delas
a juíza determinou a adoção. Elas foram adotadas por um casal de uma igreja da Assembleia de Deus. A mãe dessas crianças teve a quarta criança. Nós cuidamos dessa quarta criança e ela foi para adoção. A mãe teve a quinta criança. Nós cuidamos dessa quinta criança, ela foi para adoção. Ela teve a sexta criança. Sabe o que aconteceu? Ela dormiu em cima da criança e matou a criança. Nós não tivemos a oportunidade de pegar essa criança para cuidar. E não se fez nada nesse caso. Não entendo porque a justiça não agiu. Ela teve a sétima criança. E interessante que o processo é esse. A criança nasce, a juíza espera a mãe maltratar a criança quase morre na mão dela, ela vai lá, então agora tem elementos para tirar a criança. Tira a criança e manda para nós. A gente recupera a criança e a criança foi para adoção. Aí é que esterilizaram a criança, esterilizaram essa mãe. Aí a gente fica perguntando, por que ela não esterilizou antes? Eu falei, doutor Inês, esteriliza essa mulher, por que ela vai ficar tendo tanto filho dessa forma? E a gente não entende os mistérios de Deus, irmãos. Mas ela falava assim, não se preocupe não, que vai ter alguém que vai adotar essa criança. Eu acho que ela tinha um pensamento errado. Não sei, irmãos, a vida humana, ela vem, e eu não vou questionar nada. Essa vida humana tem valor diante de Deus, porque Deus é que permitiu que ela existisse. Então eu vou fazer tudo por ela. Não quero saber. Estão fazendo maldade? Eu vou fazer o que tem que fazer de certo. Pode continuar. Abandone maus tratos. E amor sem limites na família adotiva. Essas crianças têm dificuldades, irmãos, grandiosas. Luciano, 1 ano e 7 meses. Tatiana, 9 meses. Os dois se recuperaram de uma desnutrição grave por falta de cuidados básicos. Família cristã também, em uma nova família adotiva. Mateus, 7 anos, Carol, 5 anos, Daiane, 3 anos, Wallace, 2 anos e Ana Mara, 8 meses. Dos 5 irmãos, o Wallace era o caso mais grave de desnutrição. No início, ele rastejava. Com estímulo nosso, ele começou a fazer isso. Ele tinha 1 ano e 7 meses, irmãos, e com 2 anos e 3 meses, o Wallace andou. Foi um milagre encontrarmos uma única família para os 5 irmãos. Pode dar uma pausa, por favor. Irmãos, esse menino que está no colo dessa senhora, dona Sônia, né, dona dela? Sabe o que ele faz hoje, irmãos? Ele faz ginástica olímpica. Imagina esse menino dando umas cambalhotas. Aonde ele estava? Agora, essa família, irmãos, primeiro eu tenho que dizer o seguinte: quando percebeu-se que não tinha condições dessas 5 crianças saírem e voltarem, serem reintegrados na sua família biológica, a juíza então determinou a adoção. Não encontramos ninguém que quisesse 5 crianças. Quem vai querer, irmão, 5 crianças? Eu quis, sabe por quê? Porque eu estava com 3 crianças e quando chegaram os 5, eu falei, gente, eu vou ficar com as 2 pequenininhas só, os maiores se levam para outra instituição. Quando os grandes entraram em casa, um foi no banheiro, uma fez xixi no chão, morrendo de medo. Aí Nadir falou, bem, não tem como separar essas crianças. Irmãos, eu estava com 3 crianças, recebi 5. E essas crianças, irmãos, elas estavam fétidas. E o cheirinho da criança, você não começa a sentir depois de 1 banho ou 2 banhos, não. Mas é depois de 10 dias tomando banho que você vai lá e cheira e você sente o cheiro da criança. De tão encalacrada a sujeira que está na pele dessas crianças. Mas, irmãos, essas crianças ficaram conosco e elas foram melhorando a saúde. Esse menino tinha 7 anos, né? 7 anos era. E eu me lembro quando ele sentava à mesa para comer, ele segurava
o prato com os braços. Eu falei para ele, come tranquilo, se você quiser comer mais, tem mais comida para você comer. E eles se recuperaram, irmãos, tremendamente, como os irmãos viram. Mas como a juíza abriu a adoção dessas crianças, o que nós fizemos? Nós colocamos na internet a fotografia deles, porque não havia possibilidade de um casal chegar lá e querer essas 5 crianças de uma vez só. Então, um casal lá da Irlanda, era uma brasileira casada com um irlandês. Eu tenho interesse nessas crianças, eu quero e tudo. Falei, então você vai entrar num processo de adoção internacional. E é um problema difícil, irmãos. Olha, é difícil a adoção internacional. Vocês nem podem imaginar, os casais americanos, de outro país, que vêm adotar nesse país, é coisa de maluco, irmãos, o que eles têm que passar para adotar as crianças aqui. Então, eu falei, olha, vocês quiserem tentar, vocês tentem, vocês venham e façam o processo. Mas desistiram, porque viram que ia ser muito difícil. E nós continuamos com a mesma situação. De repente, esse casal, né, vieram nos visitar, e eles logo disseram, nós vamos ficar com essa menininha aqui, com esse menininho só. Eu falei, olha, não tem cogitação de conversação nenhuma, isso porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o grupo de irmãos tem que preservá-los juntos. Então, eu falei o que estava na lei. E ele falou, mas é difícil 5 crianças, não dá. Eles foram embora. As filhas deles vieram juntas. E, irmãos, eu orei tanto, irmãos, de joelhos por essas crianças. Para Deus, para acharmos uma família para elas. E esse casal depois vieram com as filhas e disseram, realmente não tem como separar, nós queremos os 5. E aí foram na vara da infância, resolveram a questão lá toda e levaram. Hoje, irmãos, eu entro na internet, e os irmãos podem também entrar na internet e ver o perfil do Facebook dessa mulher. Essa mulher, irmãos, ela é qual é essa seita? Deve ser candomblé, deve ser essas coisas. Essa mulher é isso. O marido, essas crianças, elas são os melhores dançarinos de carnaval hoje lá. Esse menino, irmãos, foi reconhecido hoje como Oxalá. Eles disseram, nós já tínhamos perdido as esperanças de que existiria um Oxalá na nossa família. O menino foi reconhecido como Oxalá. Irmãos, a minha alma dói. Eu choro, irmãos, por causa disso. Sabe por quê, irmãos? Porque eu andei em muitas igrejas nossas. E eu falei muito dessas crianças, irmão. Não houve um casal que quisesse adotar essas crianças. E eu falei muito de adoção. Em muitas igrejas. E eu não estou aqui, irmãos, culpando ninguém. Mas a pergunta que eu faço para mim mesmo é como que pode um povo adotado por Deus não praticar adoção? Então, nós não estamos entendendo. Eu começo a olhar a Bíblia e eu começo a pensar que Deus tinha um único plano no céu, era um plano de adoção. Porque, olha os irmãos, Jesus era o único filho de Deus. Nem eu, nem você éramos filhos. Nós éramos apenas um nada nessa história. Mas Deus nos resgatou. Ele fez algo tremendo. Ele me fez irmão de Jesus, filho dele agora. E eu fico perguntando para mim mesmo, meu Deus, a justiça brasileira, ela dá condições de qualquer cidadão brasileiro, a partir dos 18 anos, de adotar uma criança, sendo casado ou não. Você vai lá na vara da infância, irmãos, e vê quais as pessoas que estão lá dentro habilitados para adotar. Sabe quem são? São espíritas, são homossexuais. Irmãos, eles estão invadindo as varas de infância. Então, essas crianças, eu ensinei o evangelho para elas. Esse menino aceitou Jesus comigo. Isso vai ser, irmãos, vai ser uma transformação, vai ser uma explosão na vida dele, na hora que o Espírito Santo manifestar ali na vida dele, porque esse menino entendeu o evangelho comigo, essa menina maior entendeu o evangelho, eles foram evangelizados, eles entenderam a Jesus, eles creram no evangelho. Então, irmãos, mesmo que isso tenha acontecido, está lá uma semente, está lá. Eu me decepciono
Porque eu não vejo um mover, irmãos, da igreja evangélica, dos cristãos nessa área da adoção. Eu vejo assim gente falando coisa contra. Os irmãos imaginam que um pastor que estava dentro da nossa igreja, lá em Teresópolis, falou para mim assim, você tem, o seu trabalho tem que ser fechado, porque você prepara crianças para homossexuais adotarem. Irmãos, eu preparo crianças para homossexual adotar? Não. Eu guardo essas crianças em nome da juíza. Quem decide é o juiz. Agora, por que lá na vara da infância não estão os casais inscritos e habilitados cristãos para adotar as crianças? Porque todos nós somos brasileiros, todos nós temos essa chance de adotar. Sim, fala. Irmãos, o mínimo que para mim é o máximo que vamos dar para uma criança dessa nas nossas famílias é o céu, porque nós vamos ensinar elas o Evangelho e que elas permaneçam conosco. Mas eu não estou aqui, irmãos, de forma alguma querendo fazer polêmica com o assunto e deixar os irmãos em situação difícil, de forma alguma. Eu estou aqui, irmãos, mostrando a realidade do que acontece no nosso país. As varas de infância estão invadidas pelos homossexuais, pelos espíritas, pelos kardecistas, por católicos e por tanta gente, porque acha que vão fazer um bem e acham que vão ganhar o céu fazendo isso. E nós não estamos querendo adotar ou querendo resolver o problema de uma criança para nós ganharmos o céu, porque o céu nós já temos. Nós só iremos praticar aquilo que Deus está mandando para a gente fazer. Mas, irmãos, me dói a alma pensar que essas crianças poderiam estar no nosso meio hoje, e elas não estão. Elas estão se desenvolvendo para coisas terríveis, que eu não sei o que é. Coisas terríveis. Mas esse é o casal que amou essas crianças e que já saíram até no Fantástico da Rede Globo. Mas Nadir também saiu na Globo. O Faustão chamou a Nadir lá no programa dele. Ela teve 10 minutos na Rede Globo e ela falou sobre o nosso trabalho. Pode continuar. A Deus toda a honra e toda a glória por permitir que as nossas mãos seja o seu toque nas vidas dos pequenos que chegam até nós. Até aí, tá bom, irmão? Pode apagar. Pode parar. Se bem que pode tirar mesmo. Pode tirar. Essa parte era uma parte que eu sempre colocava, mas agora nós não temos mais o trabalho do projeto funcionando. Coloca para mim a Sara agora, por favor. Lembra da Sara? As fotos, isso. Irmãos, essa é a primeira criança que nós cuidamos no projeto Filhos do Coração, a Sara. É aquela menina HIV positivo. Pode passar a próxima foto. Que olhão, eu gosto muito dos olhos dessa menina. A mãe dela teve uma outra criança também, e a criança teve uma lesão cerebral, mas a Sara ficou comigo um tempo, e quem adotou a Sara foi um casal da Casa de Oração da Tenente Luiz Meirelles, lá em Teresópolis. Pode passar, por favor? Esse é o casal, a Sara já grande, mas a Maura e o Zezeu, eles chegaram na liderança da igreja, da Casa de Oração, e disseram para eles: irmãos, minha filha tem uma doença muito grave, que é o HIV. E muitos irmãos foram contra a adoção dessa criança, porque ela tinha essa doença. Muitos irmãos falaram mal. Eu falei: Maura, a vida pertence a Deus e você está nesse processo agora de abençoar essa menina. E a liderança da igreja, irmão, se reuniu em oração. E eles oraram muito tempo por essa menina. E eu ia no médico com ela para tirar o sangue, para fazer os testes do HIV. E por várias vezes o teste foi positivo. E eu falava para a Maura, ainda é positivo, ainda é positivo. Aí teve um dia, eu fui buscar o exame
E quando eu voltei com o exame na mão, eu já tinha visto que tinha dado negativo, eu encontrei com a Maura na rua. Eu falei, Maura, o exame da Sara hoje está dizendo que é negativo. Irmãos, essa mulher, ela falou assim, vamos ajoelhar aqui agora, na rua. Ela queria orar, agradecer a Deus. Eu falei, não, Maura, vamos lá na casa dos seus parentes, vamos reunir lá e vamos orar lá junto, vamos louvar a Deus lá junto. Irmãos, essa menina, ela foi fazendo testes até 8 anos de idade. Aí a médica deu alta para ela, né? Deu alta para ela e disse, não tem mais nada. Aí, irmãos, eu estive em Teresópolis esses dias, não foi? Tem 4, não, eu tenho uns 5 meses, 6 meses que eu estive em Teresópolis, não lembro a data mais. Então, o ano passado. E quando eu cheguei lá, eu encontrei a Sara, irmãos, e a Sara, eu sabia que a Sara estava namorando. Eu falei, e aí, Sara, como é que está o namoro? Eu falei assim, não terminei, tio. Eu falei, mas terminou por quê? Ela falou assim, é porque a Bíblia diz. Porque Deus disse para mim, na Bíblia, para eu terminar. Eu falei, tá bom, legal. E o que você vai fazer agora? Ela é modelo hoje, irmãos. Ela trabalha como modelo. Mas o que eu achei incrível é a maturidade espiritual dela. Essa menina, irmãos, põe a próxima foto dela. Como ela está. Não é incrível? Sabe o que ela pediu? Pediu batismo lá na igreja agora, irmãos. Ela vai ser batizada, essa menina. Agora, tem problemas? Claro que tem. Um adolescente que não tem problema. Todos nós vivemos uma luta diária. Todos os dias nós temos que lembrar os nossos filhos a palavra de Deus. Todos os dias nós temos que dar o exemplo para eles. Uma hora. O meu filho, essa semana, conversando com ele pelo WhatsApp, ele é fotógrafo, casado, mas teve uma crise agora, irmãos. 3 anos de casado, disse que iria separar da esposa, ia separar, e fomos lá e conversamos, e vem, e vai. Não, vamos separar. O que vamos fazer mais? Não vamos mais nada. Vamos só orar. Ficamos orando. Aí conseguimos convencer ele a ir para um psicólogo, irmão em Cristo maravilhoso, pastor Adelmo, lá em Teresópolis. Sentou com ele, começou a conversar com ele. Irmãos, é coisas que a gente não consegue falar para um adolescente, para um filho, mas que outra pessoa usada por Deus pode falar. E ele se convenceu de novo que ama tanto a mulher dele. Irmãos, estão vivendo a segunda lua de mel. Eles estão bem demais. Né? Por quê? Porque a vida é assim. Vamos enfrentar lutas. Nem tudo vai bem na vida da gente todo o tempo. Uma hora pode dar algum problema e daí? Vamos com Deus nas lutas e nas vitórias. Mas a Sara é um exemplo para mim. Eu acho, ela está fazendo agora um trabalho de modelo, então por isso que ela tem que se produzir muito assim, né? As fotografias e tal. Mas é uma menina muito linda, de fato. Mas essa menina, quem deu a primeira mamadeira para ela foi o Mateus, o nosso filho, que hoje é casado, né? Foi o Mateus que deu a primeira. E eu lembro o dia que fui buscar a Sara, porque ela tinha 12 dias de vida, ela estava no hospital, e a juíza falou para mim assim, você tem coragem de cuidar de um HIV positivo? Irmãos, nessa época, quando a gente começou, HIV era uma doença assim que ninguém podia nem tocar na outra pessoa, que já achava que ia ter AIDS. E aí nós trouxemos a Sara para casa, e eu lembro de alguns casais que vieram, e eles não... Quando eu falava a realidade que ela era HIV positivo, as pessoas rejeitavam e nem pegavam no colo. E aí foi quando eu desafiei esse casal da nossa igreja lá em Teresópolis, e eles então adotaram essa menina. E eles são extremamente felizes com essa menina. Agora eu queria que você colocasse um pedacinho daquele outro vídeo. Vamos ver se você consegue pôr. Essa menina que vai aparecer aqui agora, irmãos, ela chama-se Lara. Esse era um dia que a gente estava na faculdade de fisioterapia. A menina tinha quantos anos? 6 anos? 4 anos, irmãos. 7 quilos. E olha a dificuldade de andar com 4 anos. E a fisioterapeuta, então, fazendo tudo o que ela precisava. Vamos andar.
Pode só tirar e preparar aquele outro agora. Você vai colocando outro, eu vou dizer alguma coisa. Essa menina, irmãos, ela foi trazida para nós porque ela nasceu com um problema de deglutição, então ela não podia ingerir alimento, então colocaram uma sonda direta no estômago dela para ela receber alimento. Quem fazia isso... Vai, dá rodada, roda. Isso, você precisa parar isso. Aí eles fizeram a introdução de uma sonda direta no estômago dela e ela recebia alimentação por ali. Só que quem fazia isso não era só a mãe. Crianças tocavam nisso, imagina. Receber alimentação, qualquer um ia fazer, não faziam limpeza correta, então ela pegou uma infecção tão grande que ela foi parar no hospital, ela passou 90 dias e os médicos achavam que ela não ia se recuperar. E finalmente conseguiram tirar aquela sonda, e ela começou a deglutir, e dali então ela foi ficar conosco em nossa casa. Irmãos, foram 3 meses, bem, ou 4 meses. 4 meses, irmãos. Veja como essa menina ficou. Pode colocar, por favor. Depois você vai ver você rodar, vai. Dá piruleta, dá. Isso, veja, de novo. 2. De novo, vai. 3. Ai. Nossa. De novo, lá. 4. 6. Vira? Olha, eu acho que é suficiente. Os irmãos viram. Então, irmãos, aí eu peguei esse vídeo e levei para a juíza olhar. A juíza falou: só esse tempo essa menina está fazendo isso? Não devolva essa menina mais para a família. E essa menina foi para adoção, uma família cristã também, de São José do Vale do Rio Preto. Só que ela nasceu com outros problemas, irmãos. Ela tinha uma espinha chamada espinha bífida, né, que é a má formação da coluna. E essa menina, viram ela dar essas cambalhotas, e ela batia no chão exatamente o lugar onde a coluna não tinha sido... E aí os médicos diziam que no crescimento dela, com esse problema, então ela ia puxar o cérebro dela para baixo, então ela ia se definhar, ia ser uma coisa terrível na vida dela. Então ela teve que passar por uma cirurgia muito minuciosa. Passou, irmãos, e venceu a cirurgia. Ela tinha um problema no coração, os médicos, quando ela nasceu, precisaram fechar um pouco a passagem do sangue dela para o pulmão, porque ela morreria de tanto sangue que ia no pulmão, ela ia morrer afogada no sangue dela. Então os médicos diminuíram o calibre Mas por que eles fizeram isso? Porque os pais alcoólatras não iriam dar a medicação que ela precisaria tomar. Então, ela não tomando a medicação, ela morreria. Então, eles fizeram, colocaram o clipe naquela veia do coração para diminuir o fluxo de sangue, mas a menina cresceu. E o que aconteceu? Aí ficou fino. O pulmão cresceu, precisava de sangue. Aí tinha que fazer cirurgia para tirar o clipe. Só que os pais nunca levaram ela para fazer isso. E aí, cada vez que eu levava essa menina no cardiologista, eles falavam assim: eu tenho que levar essa menina para a cirurgia agora. Eu falei: meu Deus, preserva a vida dessa criança. E Deus foi operando milagre, e os médicos, depois que ela estava em adoção, internaram ela, mas, irmãos, não era só o problema do clipe, ela tinha alguns buracos no coração. Os irmãos imaginam, os médicos tiraram o coraçãozinho dela para fora, costuraram, fizeram tudo isso, colocaram de volta, e a menina está lá viva, irmãos. Isso é uma graça, uma misericórdia de Deus com a vida dessa criança. Agora, ela tem um outro problema, ela chama-se bexiga neurogênica. É uma coisa que ela não consegue segurar o xixi. Ela faz muito xixi ainda. Não controla, né? Mas esses dias, a mãe dela mandou para nós, ela fazendo a letrinha A. Ela disse: ela está aprendendo na escola. Olha como ela faz sozinha a letra A. Imagina, quantos anos que ela tem agora, mãe? 9, 10?
agora que ela está fazendo a letrinha A. Por aí. Que você ia passar alguma coisa ainda? Não, né? Não tinha mais nada. Ok. Irmãos, é o seguinte. Eu gostaria de abrir esse momento para os irmãos fazerem alguma pergunta para mim, porque eu sei que surge sempre perguntas a respeito do ministério, a respeito do trabalho. E os meus irmãos talvez vão perguntar por que nós paramos de fazer esse ministério. Mas os irmãos fiquem em liberdade. Os irmãos gostariam de fazer alguma pergunta que eu pudesse orientar, porque esse é um momento para mim de informação também que eu quero passar para os irmãos. Porque às vezes a gente está parado em alguma coisa por falta de informação. Então pode ser que eu ajude os irmãos em alguma coisa. Os irmãos teriam alguma pergunta, alguma curiosidade que gostariam de fazer? Sim. Então, o que acontece é o seguinte, existe casos e casos, né? Casos e casos. Não existe aquela coisa assim, eu vou lá na instituição, conheço o bebê e vou sair com ele dali. Isso não existe. A adoção, ela começa na vontade de adotar, é claro. Então, eu vou conhecer uma criança, mas antes disso, eu sempre falava para os casais, vocês podem vir visitar, conhecer as crianças aqui, mas não façam nenhuma projeção, perspectiva de adotar essas crianças aqui, porque vocês estão ainda longe de muitas outras que já estão na frente de vocês. E se essa criança for para adoção, já tem alguém que vem aqui para conhecer antes de você. Por quê? Porque existe um processo chamado de habilitação para adoção. Nenhum casal vai numa instituição e vê uma criança e vai adotar. Não é assim que acontece. Existiu no passado chamada adoção brasileira, mas isso hoje é crime. Não pode se fazer isso. Por exemplo, alguém chegar no hospital e falar assim, olha, você não quer essa criança? Deixa eu registrar no meu nome. Isso é crime. Isso é passível de prisão até. Então, não é, esse é o caminho errado. Muitas adoções à brasileira não puderam ser revertidos mais. E os juízes entendem e deixam a coisa como está mesmo, porque houve vínculo na família e não tem mais jeito de separar aquilo. Mas olha só, se você inscreve-se na vara da infância para adotar uma criança, você vai passar pelo vínculo da habilitação. Desculpa, irmão, está na minha garganta. E a habilitação é um processo. O juiz vai mandar uma assistente social na tua casa para saber como que é a vida sua lá. Vai perguntar dos vizinhos sobre você, vão fazer uma devassa na sua vida financeira, sua vida moral, a sua vida, se você não é um casal briguento ali no meio da sociedade onde você vive. Todas essas coisas são importantes para o juiz montar esse processo. No final desse processo, o juiz vai habilitar ou não. Isso demora mais ou menos uns 9 meses. Na vara de infância de Teresópolis, uns 9 meses. Então, eu tive casais que foram na minha casa, gostaram tanto de uma criança, falaram, não faz expectativa, vai para a vara da infância, se inscreva, se habilite. O casal foi lá, se habilitou, se inscreveu, passou o tempo, adotaram a criança que estava lá comigo depois de tanto tempo, passando por todos aqueles processos. Então, existe uma coisa chamada também, como que a gente diz? Por exemplo, no processo de habilitação, a pessoa coloca o perfil da criança que ela quer adotar. E nesse perfil, a pessoa vai colocar lá que a criança pode ser negra, a criança pode ser 2 crianças, né? Aí facilita mais a pessoa que está querendo adotar, porque se ela vai e coloca como perfil criança branca, menina de olho azul, o recém-nascido, o doutor Ciro Darlan sempre falava assim, que boneca da Barbie, você vai lá na loja americana e compra uma para você. Lá tem para você usar. Então, não é assim. A criança que precisa adotar é a criança que está ali. Os processos... Tem casal, Ariane, que adotaram conosco e que os processos duraram 5 anos para poder acontecer a adoção. Mas eles pegaram a guarda e ficaram com aquilo. Por quê? Porque são processos complicados. A mãe está brigando na justiça querendo essa criança.
Mas a juíza já viu que não tem condições de voltar, ela deixa a pessoa ir brigando lá, ela vai perder uma hora e a adoção vai sair. Agora, você imagina a juíza dar uma guarda para um casal, depois tirar essa guarda, não deixar que a adoção aconteça. Não é que não possa acontecer, pode, mas juízes experientes não fazem isso. Quando o juiz dá uma guarda para uma futura adoção, é que ele sabe que a guarda vai virar adoção. Ele já sabe que essa família está toda arrebentada. Para os irmãos verem, nós cuidamos de 2 crianças, irmãos, crianças grandes já. E essas crianças foram atendidas no pronto-socorro porque os pais eram drogados, eles usavam drogas. Todo o tempo drogados. E chegou lá, morreu um cachorro lá na família, e eles ficaram querendo guardar esse cachorro para provar que o cachorro tinha sido morto por veneno. Aí eles colocaram esse cachorro dentro de um sofá. Agora, os irmãos imaginam, esse cachorro entrou em estado de putrefação. Aquele mau cheiro na casa, só que eles usam drogas e não sentem nada. E as crianças ali naquele meio, e as moscas para lá e para cá, pousaram nas crianças, porque as crianças não tomavam banho, foram atendidos no pronto-socorro. Tiraram, irmãos, 50 bichos da cabeça de uma criança. E eu, irmãos, quando recebi essas crianças, lindíssimas, maravilhosas crianças, já corri na família. Falei, você tem um tio, uma tia, alguém que queira ficar com essas crianças? Irmãos, tinha uma tia que trabalhava na vara da infância. Ela estava estudando advocacia, estava servindo lá na vara da infância, e lá na vara da infância ela falou para mim assim, eu até poderia ficar com os meus sobrinhos, mas eu sei o problema que eu vou arrumar na minha vida. Eu não posso ficar com eles. Esses meus parentes aqui, irmão e minha cunhada, eles são terríveis, não vão me dar sossego, eu não vou poder cuidar deles. Para mim, melhor que essas crianças vão para adoção. Eliminamos a possibilidade. Esse casal veio visitar as crianças, os pais, né? Os pais vieram visitar as crianças. Irmãos, pense numa pessoa que fica 15 dias sem tomar banho. Essa pessoa entrou na minha casa, irmãos, o chulé daquela mulher, daquelas pessoas, era um negócio assim terrível. Minha casa ficou horrível, fedendo. Falei, meu Deus, como é que esse casal... Imagina, eu ter que falar para eles assim, olha, próxima vez que vocês vierem aqui, vocês têm que tomar banho antes, senão não vou deixar vocês entrarem aqui para ver seus filhos. E eu tenho que falar isso para a juíza. Eu tenho que escrever no relatório isso. E dou todas as informações. E não teve jeito, irmãos. Eles não se recuperaram. E essas crianças foram para adoção. Um casal cristão também ficou com elas. Estão felizes lá naquela família. Então, existe um processo de adoção demorado dessas crianças aí. Não vai acontecer nem amanhã nem depois. Eu sabia que ia demorar muito tempo. Então, é assim. Os casos podem acontecer rápido ou não. O que os irmãos acham dessa situação? Uma mulher que vivia com outra mulher, pares de homossexuais, mulheres, 2 mulheres do mesmo sexo viviam juntas, e uma delas traiu a outra com um homem, e a mulher ficou grávida. Aí ela chegou, a companheira dela falou para ela assim, quando você tiver essa criança, você entrega essa criança para adoção, não quero nem saber. E a moça que fazia parte de homem na história ficou grávida, porque ela tem todas as funções femininas, ficou grávida e teve uma criança linda, nasceu aquela criança linda, só que ela já tinha prometido para a companheira dela que ela ia largar daquela criança. Então, acionou lá, chama o Kiko, fui lá, peguei a autorização da juíza, fui lá no hospital, a mãe com a criança lá, os peitos cheios de leite para dar para a criança, pode levar. Ela ficou assim meio, sabe, sentida, mas peguei a criança e fui para casa. Passou assim umas 2, 3 horas, alguém bate na minha porta. Quem era? A mãe. O que eu faço nessa hora? Deixei ela entrar. Ela falou, eu posso ver o meu filho? Eu falei, claro que pode, o filho é seu. Aí ela sentou e falei, faz o seguinte, dá mamar para o seu neném.
Porque nós estávamos já alimentando ele com alimento artificial. Estamos dando o leite em pó, o Nestorgeno, o leite que a criança precisa tomar. E aí, aquele neném mamou tanto nela, irmãos, que dormiu ali. Falei, está vendo só? Como seu filho precisa de você. E ela foi embora. Aí nós continuamos dando a mamadeira artificial. No outro dia, posso ver meu filho? Pode, entra. Vai lá ver seu filho. E aí ela foi fazendo isso 2 ou 3 vezes, 3 vezes. Aí ela trouxe a companheira dela. E eu tenho câmera, ela tinha câmera ali em casa, e ficava vendo pelo monitor. Né? A companheira era sentada de costa para ela dando mamar para o neném. E de repente ela virou para o neném, sabe? E viu, deu um sorriso. Aí no outro dia ela já quis segurar o neném da companheira dela. Aí ela segurou o neném. Aí eu falei para ela, vocês duas podem muito bem cuidar desse bebê, porque ele é teu filho. E aí ela foi para a vara da infância e falou que ela queria o filho dela, porque a companheira dela aceitou, e aí então as duas ficaram cuidando da criança. Agora, irmãos, o vínculo aqui não é de mãe e companheira, é de mãe e filho. Então, isso você não pode tirar. Isso você tem que preservar. Então, apesar de nesse ambiente não ter a figura masculina, que era tão importante, que era e é tão importante para a criança, que nós sabemos que os casais heterossexuais é o que Deus fez. Deus fez gênero, homem, mulher, para que exista isso. E aí, então, eu aprendi uma coisa, né, que para uma criança, um tio é muita coisa, uma tia é muita coisa, uma avó é muito para uma criança. Então, se você conseguir deixar essa criança na família, é o melhor que você está fazendo. Família, a origem, é o que Deus criou e é ali onde a gente preserva. Eu não acho que a gente deveria afastar essa criança daquela mãe porque ela tinha um relacionamento homossexual. Não, era o meu pensamento, né? São coisas que são discutíveis, irmão. São coisas que pessoas pensam diferentes, né? Mas, por exemplo, um irmão falar para mim, então, fecha o teu trabalho porque você prepara a criança para os homossexuais adotarem. Não. Quem é que produz homossexuais? Os homossexuais vêm de famílias heterossexuais. Então, irmãos, é sério tudo isso que eu estou falando, não é? Mas a gente tem uma coisa que é incomum entre nós, que é o nosso Deus. É o nosso Deus maravilhoso, que pode fazer coisas maravilhosas. E ela ouviu o meu testemunho, ela ouviu de Deus, sei lá. Quem gostaria de perguntar mais alguma coisa? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, Ariane. Sim. Por que para um sai rápido? Por exemplo, a Lara, né? 4 meses depois, ela está na família. Por todo o histórico da Lara, na família biológica, e porque os pais adotivos não tinham restrição nenhuma, nem da idade, nem da saúde. Porque, por exemplo, a maioria das crianças que está habilitada lá ninguém queria. Então, hoje... Eles não eram os primeiros habilitados para receber a Lara, mas eles foram os primeiros da fila porque não tinha restrição nenhuma. E também, por exemplo, para um bebê hoje, tem 60 casais no Brasil que querem. Então, o que acontece? O que está acontecendo no nosso país? Nós paramos de engatinhar no assunto da adoção. Hoje existem seminários de adoção, existe grupo de apoio à adoção, existe um seminário que acontece anualmente, que todas as instituições que cuidam de crianças vão. Então, eu participei de muita coisa dessa. E vi como que a coisa cresceu. Cresceu muito. Só não vejo crescer entre nós. E é isso que eu gostaria. Que acontecesse no nosso meio também. Para que nós também andemos junto com esse povo. Sim. O casal, quando eles adotam uma criança, eles podem devolver a criança ao casal. Eu tenho um exemplo de um casal que eu conheço que adotaram a criança, mas tinha um problema
e trouxe tanto problema para eles, eles não suportaram devolver. Né? Olha, adoção é um ato irrevogável, a lei diz isso, ato irrevogável. Então, não existe possibilidade de você praticar uma adoção e depois você devolver essa criança. Isso é impossível. Agora, alguns juízes, eles fazem convivência dessa criança com a família antes de dar a adoção. Agora, se aconteceu a adoção e aconteceu isso, eu acho que tem acontecido, alguns juízes permitirem, mas esse casal paga uma multa. E as multas são pesadas. Porque você tem aí uma questão sentimental muito grande envolvida. Porque é fato que isso aconteça, já vi casais que devolveram as suas crianças e foram colocados em outras famílias, estão bem em outras famílias, porque não deram certo nessas famílias. E o juiz, ele consegue administrar bem isso, mas... E o coração da criança? Esse que é o problema, sabe? Apesar da criança ser o que ela é e enfrentar... Porque as crianças vêm de convívios... Por exemplo, você vai adotar uma criança que viu fuzil, pessoas morrerem, pais só fazer falcatruas. Essas crianças, elas precisam de conversão, elas precisam do evangelho, né? Elas precisam de Deus. Então, algumas famílias não vão estar dispostas a enfrentar algumas coisas. Eu estou tentando escrever um livro sobre adoção na ótica divina, porque o maior exemplo de pai adotivo é Deus. E ele sabe como agir em cada situação. Então, eu estou tentando descrever isso, porque imitar a Deus na adoção dá certo, dá certo. Mas não é fácil, irmãos, é um assunto difícil de se tratar, de se cuidar. Porque a gente incentiva a adoção, depois o casal adota e adota uma criança extremamente rebelde, a culpa é de quem? De quem incentivou? Não, a culpa não é de ninguém. O caminho que cada um vai seguir é um caminho difícil. Alguns vão ter uma facilidade mais. A gente teve a história daquele bispo que foi assassinado por pai adotivo. Não só ele, mas a esposa também. E era um filho que eles levaram para os Estados Unidos e que voltou com um problema de gangues e tudo, e ele queria muito dinheiro, mexendo com droga. Então, realmente foi uma situação complicada na vida dele. Mas isso abalou muito a questão da adoção entre os evangélicos, né? Mas não é isso que vai nos impedir de praticar aquilo que Deus pratica, sim. Não era filha da nossa pai. Então, a gente condiciona realmente o preconceito a Suzane só Richthofen, por não ser filho biológico. Mas em relação a isso, né, esses pais, lógico, a gente não tem que pensar nada, mas pensando em geral em quem devolve. Os nossos filhos biológicos, eles não trabalham. Às vezes, até mais do que um adottivo. Nós tivemos experiência com o nosso primeiro. Muito. Na adolescência, a gente chorava, a gente ajoelhada, a gente pensava, meu Deus, eu não vou lutar, e o que vai dar esse menino nessa situação? Mas para quem a gente vai devolver? Biológico. E então, se a gente adota com esse princípio, ele é meu filho, não tem esse estigma, ele é adotado, então qualquer coisa eu devolvo, porque ele é biológico, eu devolvo para Deus. Então, né, Deus, leva aí de volta. Se tem essa ideia, a pessoa não está pronta. Não está. Então, aí é que tem. Por isso que preciso passar pelo livro da psicologia antes, né? A habilitação passa muito por isso. E já está vendo que então não vai habilitar a pessoa, né? Agora, tem uma história bonita, deixa eu só contar essa, do casal que adotou a criança lá em Anápolis e que criou o projeto Minha Casa, que eu administrei um tempo. Ela americana, uma mulher muito branca, e ele brasileiro, então eles tiveram os filhos branquinhos, né, os 3 homens. E ela queria muito adotar uma menina. E ela se inscreveu na vara da infância e ficou esperando o juiz chamar, e nessa época o juiz ligou para ele e disse, olha, tem uma menina aqui para você adotar, tem uma menina para vocês conhecerem. Isso que eles falaram. O juiz falou, doutor Air, até esse juiz já morreu. Mas aí eles disseram para o juiz, seu juiz, nós queremos adotar uma menina. A criança que está aí,
é uma menina, então o senhor tem o poder de dizer se essa criança pode ser a nossa filha ou não. Se o senhor disser que ela pode ser a nossa filha, então nós iremos aí buscar a nossa filha. Nós não iremos aí conhecer a nossa filha. Porque os nossos filhos, nós não os conhecemos antes. Eles vieram, né? Vieram e nós queríamos eles antes deles. Então, ela é uma menina, então ela já é a nossa filha. Nós vamos aí para buscar a nossa filha. Não, vocês têm que vir aqui conhecer a menina primeiro. E depois vocês vão decidir se vocês querem adotar ou não. Eu falei, então, senhor juiz, nós não iremos aí. Nós queremos ir aí para buscar a nossa filha. E aí ele não teve jeito, né? Ele falou, então vocês podem vir buscar a filha de vocês. Era uma menina negra. E ela foi encontrada dentro de uma caixa de sabão, debaixo de uma pia, lá na vara da infância. Foi aí que nasceu o desejo dele de fazer um projeto para cuidar desses bebês que podiam ir para adoção. Essa menina hoje tem cidadania americana, e ela já casou-se com um americano, então é uma bênção. Mas essa menina também andou por caminhos difíceis demais na adoção. Às vezes a Nina me escrevia e falava assim, não sei por onde anda a minha filha. E ela falava assim, olha que muito interessante, a filha falava para ela assim, ai mãe, eu queria tanto ter esse cabelo seu, lisinho, bonito. Aí ela falava para a filha, minha filha, como eu queria tanto ter o seu cabelo. Queria tanto ter o seu cabelo. E se identificava muito as duas. Né? Então imagina como existia amor ali. Pergunta, meu irmão. Não, eu só queria... Você contasse com certeza do trabalho que está fazendo na sua luta. Esse trabalho, irmãos, nos levou a um estresse muito alto. Né? Foi uma situação em que eu estive aqui no Betel, depois que a gente veio lá de Teresópolis, e eu passei uns dias ali ouvindo da palavra de Deus, que foi maravilhoso para mim, mas eu passei uma noite chorando lá. E eu estava muito abalado, assim, espiritualmente, estava muito abalado emocionalmente, e nós fomos diagnosticados com a síndrome de burnout. E é algo realmente muito sério isso, que a gente já estava vivendo. Então, até Nadir e eu fomos participar de uma restauração de pastores e missionários lá em Natal. O meu irmão Gary conhece o pastor Pedro Neto, que está desenvolvendo esse ministério lá. Eles estão fazendo um limiar. Eles querem em 2022 terem um limiar por mês, mas esse ano já é o 4º limiar deles. E nós participamos do 3º. Então nós somos muito ajudados. E a gente sabe, irmãos, que o trabalho, ele vai nos ferindo aos poucos, né? Ele vai nos machucando aos poucos, E uma das coisas que muito nos doeu na alma nesse ministério foram os abusos sexuais que a gente teve que tratar, que a gente teve que ajudar, né? As crianças abusadas sexualmente. E então a gente sempre falava, meu Deus, uma criança não pode passar por isso, porque é um trauma para a vida toda, né? Então a gente viu, né, crianças assim, e muita maldade sendo feita para as crianças. Então isso foi nos abatendo muito. Então eu achava que no final dos nossos 15 anos e meio, a gente conseguia fazer mais uns 5 anos esse ministério. Mas, irmão, só a lembrança dessas coisas nos fazem chorar cada vez. Né? Cada vez que eu vejo essas fotos de como as crianças chegavam e, irmãos, você não precisa de 1 mês, 2 meses para recuperar uma criança. Né? Aí eu fico pensando, e eu não encontrei, irmãos, ninguém que quisesse continuar o meu ministério. Eu sempre disse para a Nadia, acho que nós escolhemos sofrer e ninguém quer fazer isso, parece que vai ser um ministério único, né? Um ministério... Bem, você quer contar um pouco mais sobre isso? Não sei se eu estou conseguindo contar.
Mas nós ficamos muito abalados com toda essa nossa vida, né, de dedicação ao trabalho de Deus nessa área. Foram 15 anos e meio fazendo isso. Nós ficamos 12 anos sem parar, sabe? Porque... pelo menos, né? É verdade. É o que a Bíblia diz, né? Sim. E 3 doenças autoimunes por conta, porque é pancada em cima de pancada. E como eu não tenho tendência à depressão, e mim se manifestou com doenças autoimunes. E fica mais na área de depressão mesmo. E é interessante como Deus usou, que foi na vida do Betel, através do Fernando, psicólogo. E através do Celso, que é da casa de oração. Passou para o Celso. E como o Celso está envolvido no projeto Limiar lá em Natal, então ele disse, eu conheço muito o Kiko precisa vir para esse projeto. Inclusive o pastor Pedro nos convidou também para agora fazermos parte do Ministério Limiar lá. Então eles estão tendo essa temporada de junho, vão ter uma temporada em setembro. Então nós estamos orando a Deus, né, para suprimento e tudo, e a gente conseguir ir lá e também ajudar, né, em alguma coisa. Porque nós temos uma experiência de ter passado por essa síndrome, por essa situação, e como o Limiar nos trouxe assim, um alívio muito grande. Eu não acho que nós estamos ainda totalmente curados, né? Nós estamos num processo de cura, mas Deus vai nos curar. Deus vai nos curar. Última pergunta, irmão. O que vocês acham de casa de passagem? Então, o nosso trabalho, ele era... Não sei, a gente falava assim, o que é o seu trabalho? Alguém perguntava, o que é o seu trabalho? Eu falei, é uma casa de passagem? Não sei. É um lar acolhedor? Mais uma outra coisa a gente falava. Eram 3 coisas, agora eu não lembro mais. Mas, o que eu acho de uma casa de passagem... Meu irmão, eu escolhi fazer o trabalho do Projeto Filhos do Coração. É a minha casa, é o meu ambiente da minha família, é a estrutura que Deus me deu. Então, eu não vou fazer uma instituição de passagem. Eu vou trazer as crianças para o meu convívio. É isso que eu falei. Quando eu falei isso para a juíza, ela falou assim, você acha que isso vai dar certo? Eu falei, olha, pelo menos eu quero tentar. Então, eu escolhi sofrer, porque eu trouxe os problemas para dentro da minha casa. Tanto é que até meu relacionamento com a Nadir afetou muito o nosso relacionamento. Isso é uma coisa que nós precisamos tratar. E até hoje, né, a gente precisou tratar na nossa vida. E graças a Deus está melhorando. Cada dia, né, nós nos amamos muito mais ainda. Porque Deus faz isso, porque Deus recupera, porque Deus restaura. Ele é que faz essas coisas. Né? Mas eu não gosto da ideia de casa de passagem. Eu gosto da ideia da família estabelecida por Deus. Eu não quero criar uma instituição. Eu quero agir dentro da instituição criada por Deus. Por isso é que nós fizemos assim. Nós começamos a receber as crianças dentro da nossa casa. E isso é uma coisa, meu irmão, que é indescritível, porque todo mundo amava isso. Todo mundo chegava a falar, mas como vocês fazem isso? Mas eu sabia que isso tinha um preço. É um preço alto. Porque não é normal você, dentro da família, você ter sempre bebês, você sempre ter crianças crescendo. Não. Vem os bebês, você passa por aquela fase, cresce, adolescente, jovem, e casa e vai embora. E sai do ninho. E nós não. Nós tínhamos sempre bebês no ninho. Só ninho. Oi? Aí começa tudo. Isso é verdade. Mas olha, irmã, isso é uma coisa importante. Não deixa de curtir os netos. Não faz o trabalho da sua filha ou do seu filho. Seja avó, curte os netos. Isso ela tem que fazer. Sabe por quê? Aconteceu um caso lá em Teresópolis que eu achei muito incrível isso. A criança veio ficar conosco porque a avó sequestrou o filho da filha. E ela sequestrou, sabe por quê? Porque ela achava que a filha não sabia cuidar do filho. E ela levou a criança para ela. E aí ficou a criança chamando a avó de mãe, que é errado.
E ele chamava o padrasto, chamava o rapaz, o homem que vivia com a avó, chamava ele de pai. Tudo errado. E o casalzinho que eram os pais da criança queria o filho. O que a juíza vai fazer? Vai deixar com o avô? Não, vai entregar para o pai e para a mãe. Só que antes disso, veio ficar com quem? Com o Kiko e a Nadia. E vocês não podem imaginar que menino difícil foi aquele. Aquele menino, irmãos, de uma semana, ele colocou Nadir e eu num estado emocional terrível. Nós não aguentávamos mais. No final da segunda semana, eu estava disposto a ir para a juíza e falar, tira aquele menino de lá. Eu não quero aquele menino comigo. Mas sabe o que eu notei, irmãos? Aquele menino, ele estava possesso de um demônio. E sabe o que eu fiz? Eu orei. Falei, ó Deus, em nome de Jesus, esse demônio que está na casa, sai agora. Eu falei isso, junto com o menino. Irmãos, aquele menino virou um doce conosco lá. Ele não queria mais ir embora da nossa casa. E nesse dia, eu acreditei que crianças podem ser possessas sim. Pode estar com demônio sim. Essa foi a minha experiência, irmãos. Eu passei por isso. Sim. Dá primazia para mim? Então, na minha experiência, eu acho que, já faz tempo, não é de agora, né? Que está faltando o nosso amor por Deus. Porque Ele derrama para nós. Sim. E nós temos que fazer bom uso disso daí. Né? Então, porque nós somos adotados também. Isso. Por quê? Porque Deus nos amou. Isso. Né? E sem o amor dele. Tudo volta no amor, né? Então a gente tem que aproveitar as coisas que vêm de cima, né? Porque aqui fica tudo misturado, tudo junto e misturado, como a turma fala. Não dá certo. Falta o amor, falta a coragem, falta o poder de Deus. O que precisa, irmãos, é ter a direção de Deus. Tendo a direção de Deus, a gente tem a ferramenta para andar nela. A ferramenta é o amor. Porque se a gente não tivesse amor por essas crianças, puxa, a gente ia... Eu estava contando para os irmãos lá na casa que uma mãe chegou lá na vara da infância, lá é muito largo assim também o corredor, e disse, não quero mais essa criança, vai embora para adoção, e entregou a criança lá, e eu, chama o Kiko, pegar a criança. Fui lá buscar o menino me mordia, me xingava, cheguei lá em casa com ele, falei, bem, mais uma criança abandonada, e a mãe não quer a criança, e vamos fazer, vamos tentar conquistar, porque, irmãos, eu sou estranho para essa criança. E essa criança não estava acostumando comigo um dia, 2 dias, 3 dias, não comia, berrando, brigando, batendo nos outros, quebrando brinquedo. Irmãos, ele conseguia tirar a roupa dele toda, ele conseguia tirar até o lençol da cama, o colchão do berço ele tirava e jogava. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? E segundo dia, porque a vara da infância funciona assim, quinta-feira, acabou, 5 horas da tarde, não tem mais nada. Aí sexta-feira, sábado, domingo, segunda, só na terça que vai ter. Então, irmãos, esses dias todos, a criança tinha que passar comigo, não tinha jeito de soltar aquela criança de lá. E nós estávamos esgotados com aquela criança. Quando foi na terça-feira de manhã, ele saiu do berço, sentado no chão, naqueles tapetes que os irmãos viram ali no vídeo, eu joguei um carrinho para ele e ele jogou o carrinho de volta para mim. Puxa, conquistei o menino. Aí rolamos e brincamos e tal, ele tomou café, aquela alegria toda. Mas 2 horas da tarde o telefone toca atrás do menino. A mãe está aqui desesperada. Aí levei o menino lá, a mãe chegou, abraçou o menino. Oh, meu filho, por que eu fiz isso contigo? E abraçou, eu te amo. E foi embora com a criança, feliz da vida. Mas ninguém sabe o que eu sofri aqueles 4, 5 dias. Só Deus sabe. Agora, por que, irmão? Por que eu passei por isso? Eu tinha que passar por isso para aquela mãe poder passar aquele momento sem a criança. E, às vezes, o que a gente notava era isso, que o afastamento da criança da família era exatamente o que precisava para aquele casal despertar, para perceber o tesouro que eles tinham. É o choque, é exatamente isso. E aí a gente percebia como chegavam diferentes, sabe? Chegavam lá para visitar e já falavam, puxa, eu quero tanto pegar meu filho de volta. Eu falei, então agora você vai poder visitar,
Mas só daqui uma semana. Eu ainda era duro com eles. Eu deixava a mesma coisa. Aliás, algumas pessoas questionavam isso em mim. Eu falava, olha aqui, isso aqui é choque mesmo. É choque porque a juíza falava assim, não, pode fazer assim, Kiko, não tem importância não. Não deixa a mãe ver mesmo, não. Que aí você atiça o desejo dela de ver aquela criança e ver o quanto valor que aquela criança tem. Que é uma vida, é gente tão importante na vida dela. E aí muitos casais mudavam o seu sentido de vida, paravam de beber, paravam de usar droga, porque, irmãos, droga na família é motivo de separação de filho. Né? A juíza tira mesmo. Vê essa notícia. Por isso que a gente vê tantas instituições cheias de casas, tantas casas de passagem cheias de crianças. O que eu fazia era, porque eu tenho o direito disso, de ler o processo, de ver o que está acontecendo, o que o Ministério Público está falando, o que a Defensoria está fazendo, o que a juíza está decidindo, entendeu? Eu fico lá e eu fico colocando no processo informações para ajudar a acontecer. Eu não vou ficar com aquela criança um mês na minha casa, um ano na minha casa de jeito nenhum. Eu falar para a doutora, 2 meses e meio eu recupero essa criança e a senhora sabe o que a senhora tem que fazer. Então, ela já logo ia mexendo as coisas e já, não, é reintegração familiar. Então, reintegra. Por que eu vou ficar cuidando de criança para uma mãe que pode cuidar? Eu não sou babá de criança nenhuma. Eu falava para eles, eu quero cuidar da criança que precisa de mim. A criança que veio, ficou. Está resolvido o problema? Então a mãe pega de volta. Mãe. Por que eu vou ter que ficar cuidando? Não vou cuidar, não. Eles se virem com a criança. Ah, mas eles não têm trabalho, não têm... Bom, o problema não é meu. Eles tinham que pensar nisso antes. Eu não vou ficar cuidando de uma criança para que o pai vá sair atrás, conseguir... muita gente está vivendo essa situação. E vão viver. Né? Agora, a criança não tem ninguém por ela. Ninguém da família quer ficar com ela, porque a juíza faz isso, procura alguém lá da família, pode ficar com aquele, não posso, eu não vou ficar, outro não quer, não. O Kiko vai ficar, eu fico, mas tem que ter objetivos. Qual o objetivo? Reintegração familiar, mais rápido, porque um estudo social, eu não sou assistente social, mas eu fazia estudo social, eu ia na casa, eu via as condições da família, eu via todos os parentes, irmãos, porque as instituições acham que ter criança dentro dela sustenta ela. Porque eu tenho 30 crianças, eu estou fazendo uma meleca de um trabalho, eu não estou fazendo nada direito. Não dá para fazer. Agora, se você tem 5 crianças, mas você pode cuidar bem e resolver o problema dela, é isso que nós temos que fazer. Então, eu lutava para que isso acontecesse. Sabe o que eu fazia, irmãos? Eu fazia um relatório desde o momento que a criança chegava. Ela chegava como? O peso lá. O que comeu naquele dia? Tanto. Teve febre? Não teve. Tomou remédio? Tudo, irmãos. Outro dia, fralda, trocou de novo. Quais horas? Exigia isso. Sabe por quê? Os juízes pegam esses relatórios para tomar decisão em cima do que a criança... sobre a criança. E o que aconteceu é que a gente tentava ser tão dinâmico nisso que a juíza às vezes me chamava para as reuniões dela. Chamava e falava... A gente está numa dúvida aqui, o que você acha? Falei, doutora, dá uma oportunidade para essa criança. Põe essa criança em adoção, doutor. Irmãos, a gente recebeu uma criança uma vez que o pai bebia muito, a mãe bebia muito. A criança não morreu, foi por um milagre. E essa criança chegou em nossa casa e eles vinham visitar. E eu falei para eles assim, se vocês não pararem de beber, a juíza vai tirar esse bebê de vocês. Uma criança lindíssima. Sabe o que o rapaz falou para mim? Ele falou, se a juíza não me devolver essa criança, eu vou virar bandido. Isso que ele me falou. Eu falei, cara, mas se cuida, porque você tem condições de receber essa criança de volta. E eles realmente melhoraram um pouco, deram uma camuflada na situação, a juíza entendeu, devolveu a criança para ela. Irmãos, encontraram essa mãe bêbada, caída no chão com a criança por baixo dela. Nem sei o que fizeram. A Eliana que estava me falando, a psicóloga. Então, o que acontece é isso. Alguns casais não vão resolver o problema. Eles não vão tomar a decisão correta. E aí, então, eu fui lá e falei, doutora, dá uma chance para essa criança, para ela ser adotada, para ir para uma família.
né? Que os pais são omissos, não estão fazendo nada direito. Mas sabe o que acontece, irmãos? Existe lei demais que protege a criança na família. Então, nem sempre a família é o ideal. É difícil. Nem sempre essa família está sendo ideal. Deus criou a família para que a família desenvolva o correto para essa criança, mas nem sempre essa família vai fazer o correto. Então, o juiz toma a decisão. É difícil a criação do filho. Difícil, irmão, difícil, não é fácil. Tanto para nós como para eles, para qualquer um. Mais alguém quer aprender? Gente do céu, eu tomei muito tempo de você. Ah, mas à noite eu vou pregar 20 minutos. Vocês vão ficar livres de mim logo. Irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. Deus os abençoe.